debaixo da camisa ou não precisa? Você que sabe. Você vai ficar sentado? Vou. Pode colocar por fora mesmo, só prender na lapela. Tá bom assim? Tá ótimo. Porque aí a qualidade do som para os internautas fica melhor. E esse som aqui é da caixa. Boa noite a todos. Algumas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, né? Espero que vocês gostem da loja Teosófica Liberdade e, gostando, retornem sempre que quiserem. Como tem umas 5 ou 6 pessoas aqui que eu estou vendo que estão vindo aqui pela primeira vez, então eu vou falar mais uma vez o que é a Sociedade Teosófica, rapidinho, para que vocês possam ter uma breve noção do que é a Sociedade Teosófica. Ela foi fundada em 1875 em Nova York. Os fundadores foram a Helena Blavatsky e o Coronel Wolcott. As fotos estão sobre o piano. Depois de um tempo nos Estados Unidos, a Sociedade Teosófica transferiu-se para a Índia, onde a sede mundial da Sociedade Teosófica está até hoje. Ela está sediada em grande número de países pelo mundo todo. Temos 3 princípios fundamentais que norteiam as nossas ações. Nós dizemos que o primeiro princípio fundamental é a criação de um núcleo de fraternidade universal, independente de raça, de credo, independente de sexo, independente de qualquer coisa. Em nossas fileiras aqui, nós temos jovens, nós temos adultos, nós temos pessoas de mais idade, temos homens, temos mulheres, temos cristãos, temos budistas, nós temos alguns que se dizem ateus. Então é aberto. A Sociedade Teosófica é aberta a qualquer religião, a qualquer outro tipo de coisa. Esse é o primeiro pilar que norteia as nossas ações. O segundo deles, nós falamos que é o estudo comparado de religiões junto com ciência e filosofia. Porque acreditamos realmente que a verdade ela está entre a religião, a ciência e a filosofia. A religião por si só, ela é manca. Uma banqueira que se tira uma perna não funciona. A ciência por si só também não funciona. E a filosofia é híbrida. Então nós procuramos aqui dentro dos nossos trabalhos focar sempre em religião, em ciência e também em filosofia. Dentro desse parâmetro, nós convidamos aqui pessoas para darem palestras aqui abertas, normalmente focadas nesses 3 temas. Não só sobre temas puramente teosóficos. Nós convidamos também pessoas de outras filosofias, de outras religiões, para que a gente vá, à medida que a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, a gente vai criando realmente a nossa verdade. Porque a verdade é uma coisa muito dinâmica, né? Ela não é uma coisa fixa. A verdade ela está espalhada, ela está um pouquinho em cada lugar. Então nós temos que garimbar essa verdade e essa filosofia que nós integramos realmente estudar religiões comparadas, abre a nossa mente para diversos outros aspectos que às vezes estão ocultos numa filosofia, numa religião, e estão mais abertos em outras religiões. E o terceiro pilar fundamental nosso é o estudo dos poderes latentes do ser humano. Nós falamos do desenvolvimento dos poderes latentes, não que nós fazemos aqui desenvolvimento de mediunidade, de desenvolvimento de poderes psíquicos, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é o desenvolvimento do ser humano, porque nós acreditamos fortemente que com o desenvolvimento do ser humano, esses poderes que se chamam psis, que se chamam poderes mesmo, isso virá naturalmente. Mas o foco nosso é o desenvolvimento das pessoas. Que poder na mão de pessoas não desenvolvidas é como colocar um macaco numa loja de cristais, não dá certo. Então, realmente, vamos desenvolver as pessoas e com o desenvolvimento das pessoas, então fica mais fácil realmente de que os poderes, eles vêm interiormente, então vão criando condições para que isso vá acontecendo. Então, é isso que são os pilares fundamentais da Sociedade Teosófica e, como falamos, somos abertos a todos sempre
Quem quiser participar dos nossos trabalhos é bem-vindo, seja na forma de membro da Sociedade Teosófica, seja na forma de membro ou não simpatizante. Se não gosta do nosso trabalho, fica conosco. Quem não gosta, tem a opção de não ficar. Então, nós somos um grupo aberto nesse sentido. O que fazemos aqui agora na Loja Liberdade? A Loja Liberdade é uma loja associada à Sociedade Teosófica no Brasil. E o que nós fazemos aqui? Hoje, nas sextas-feiras, como eu falo, toda sexta-feira nós temos palestras abertas. Essas palestras sobre os temas que acabamos de falar. Segunda-feira, nós mantemos aqui um curso de introdução à teosofia, das 7h30 às 9h30 da noite. Então, toda segunda-feira tem uma aula sobre um tema teosófico, que é realmente tema de reencarnação, lei do karma, diversos temas teosóficos, realmente é o objetivo desse curso. Às terças-feiras, nós mantemos também, das 7h30 às 9h30, um curso para um despertamento espiritual. O curso que nós temos no momento, ele se chama Luz no Caminho, embasado no trabalho da Mabel Collins. Na quarta-feira, nós temos aqui um curso de astrologia esotérica. Quem dá o Antônio Carlos é um membro da loja. Então, são as atividades que nós temos. Segunda, terça, quarta e sexta à noite, sempre nesse horário. Todos podem participar. Os cursos que já estão muito avançados, é conveniente esperar um novo curso, porque quando está muito avançado fica difícil de acompanhar. E uma outra novidade que nós temos na nossa verdade é que todas as nossas palestras, todos os nossos cursos, eles são colocados também na internet. Nós temos um site no YouTube, onde as palestras podem ser assistidas ao vivo. Nós temos as câmeras, temos os PowerPoint, quando a gente usa também é colocado direto no YouTube. Então está tudo gravado. Então quem não pode vir à Loja Liberdade, por um motivo ou outro, a Loja Liberdade vai até a tua casa. Então essa é uma filosofia nova que estamos implantando aqui, com bastante sucesso. Então os nossos cursos, as nossas palestras estão disponíveis ao vivo. Basta pegar o nosso site www.teosofia-liberdade.org.br e também são gravados e colocados também à disposição para serem assistidos a qualquer momento. Então isso é teosofia, isso é sociedade teosófica e isso é Loja Liberdade. A palestra de hoje, temos a honra de ter aqui o Marcos Rezende. O Marcos Rezende é o presidente nacional da Sociedade Teosófica. A sede nacional nossa fica em Brasília. Então hoje temos a oportunidade de ouvir um pouco o que o Marcos pode colocar sobre a Sociedade Teosófica. Inclusive o tema da palestra dele hoje é Princípios Estruturais da Sociedade Teosófica. Então basicamente é isso aqui que eu queria falar, adiantar um pouquinho o que é a Sociedade Teosófica, o que é a Loja Liberdade. E eu vou deixar o Marcos agora à vontade para realmente desenvolver o tema Princípios Estruturais da Sociedade Teosófica. E lembrando que semana que vem, na sexta-feira, é 1º de maio, então nós não vamos abrir. Então nós voltamos daqui a 15 dias, e daqui a 15 dias vai ser 8 de maio. Então 8 de maio é o dia que nós chamamos de Dia de Lótus Branco, dia da passagem da fundadora Helena Blavatsky. Então nós vamos fazer, em vez de uma palestra no dia 8 de maio, nós vamos fazer uma homenagem a Helena Blavatsky, que realmente ela merece, e ela fez um trabalho fantástico em trazer um monte de conhecimento que era exclusividade do Oriente. Então ela trouxe isso aqui de uma forma muito forte e deixou esse conhecimento para o Ocidente. Ela foi uma das precursoras em trazer realmente grandes conhecimentos que eram, podemos dizer, exclusividade da Índia, da China, do Tibete. Ela veio e trouxe para o Ocidente quando ela fez a fundação da sociedade e continua depois ainda. Ok, gente? Obrigado pela presença. E Marcos, com você. Obrigado, irmão Osmir. Boa noite a todos. Aos que estão aqui, aos que estão em casa, né? Tem muita gente assistindo pela internet. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui em São Paulo, mais uma vez na Loja Liberdade.
compartilhando com vocês algumas reflexões e aprendendo junto com vocês. Esse tema que nós escolhemos, relativo aos princípios estruturais da sociedade teosófica, na verdade eu venho refletindo sobre esse tema, até porque nós vamos ter um evento agora em 1º de maio lá em Brasília, para o qual foram convidados os membros do Brasil inteiro, que vai ser uma reunião de planejamento estratégico, repensando a sociedade teosófica. Então, lá vão ser discutidas questões da sociedade teosófica, não só no nível local, regional, nacional e internacional, não só coisas ligadas ao dia a dia da sociedade teosófica, mas também alguns objetivos que eu chamaria de objetivos internos, por mais estranho que isso possa parecer. E dentre eles, no meu modo de ver, está a necessidade de uma compreensão mais clara possível do que seja essa instituição chamada Sociedade Teosófica. Porque existe uma visão um tanto quanto enevoada, às vezes até por parte de muitos membros e alguns até antigos. O que é isso? Isso é uma religião? Isso é uma crença? O que é essa instituição? Ou pelo menos como ela foi concebida para ser? Porque toda instituição que tem pessoas humanas, ela vai ter muito o tom daquelas pessoas que estão participando, que estão frequentando, não é assim? Mas é muito importante a gente tentar compreender em que termos que essa instituição foi concebida, talvez para entender melhor os seus propósitos e até poder ter uma excelência maior, uma eficiência maior no cumprimento desses propósitos, né? O Osmi falou aqui, apresentando a sociedade, em 3 pilares. Hoje eu vou falar em 4 pilares, mas dos 4 que eu vou falar, só um coincide com o que ele falou. Então, a primeira coisa já mostra que na sociedade teosófica existe essa ampla liberdade de pensamento. Se você perguntar o que é teosofia, você vai ouvir de cada membro, às vezes, uma definição diferente, uma explicação diferente, porque isso é uma coisa aberta, não é uma coisa fechada, né? Se houvesse uma definição oficial, como já se tentou fazer, e o Conselho Internacional da Sociedade Teosófica já repeliu mais de uma vez essa proposição de definir um conceito de teosofia, provavelmente a gente estaria numa posição, vamos dizer assim, aquém do que se espera da sociedade enquanto concepção. Então vejam bem, é uma sociedade que está completando esse ano 140 anos. Você vai dizer assim, poxa, então uma sociedade velha, uma sociedade arcaica, né? 140 anos, um mundo tão moderno, tão cheio de coisas novas, o que tem esse pessoal aí a dizer para esse mundo? Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que eu não conheço nenhuma outra instituição no mundo que reúna os princípios que a Sociedade Teosófica reúne. Que, a meu ver, pelo menos nessas reflexões que eu venho fazendo esses dias, são 4. Um deles tem a ver com o nosso primeiro objetivo, que o irmão Osmir colocou, que é o princípio da fraternidade universal. Esse aí, que é o primeiro objetivo da instituição, ele é o único obrigatório, é o único que as pessoas têm que aceitar para poder participar da sociedade teosófica. Porque se você não aceita o princípio da fraternidade, como é que você vai conviver com pessoas de religiões diferentes, de pontos de vista diferentes, de formação diferente? Tem gente de ciência, tem gente de outras áreas acadêmicas, é uma instituição aberta a todo tipo de pessoa.
Então, se não houver aquele respeito fraterno pelas opiniões alheias, né, como seria possível essa convivência? Então, esse primeiro pilar estrutural da sociedade teosófica, que é o princípio da fraternidade universal, ele não só é uma necessidade prática para que essa sociedade possa existir, porque se for para a gente se reunir para ficar brigando, é melhor não se reunir. Agora, se a gente puder, através de visões diferentes, de alguma maneira enxergar mais longe, né, se enriquecendo com as visões que não são propriamente as nossas, ponderando sobre outros pontos de vista, aí a gente acaba vendo que faz sentido você reunir pessoas de passados diferentes, de tradições diferentes, de experiências diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, para tentar buscar um pouquinho que seja desse outro grande e importante princípio estrutural da sociedade teosófica, que é exatamente o compromisso com a verdade. Mas antes de entrar nesse segundo, eu queria só dizer mais uma coisinha em relação ao primeiro. Ao adotar como primeiro objetivo e principal o da fraternidade universal, a sociedade teosófica de alguma maneira está apontando que a essência da problemática humana, do caos que o mundo vive, tem a ver com o egoísmo exacerbado do ser humano. Ou seja, o egoísmo é que faz com que as pessoas não sejam fraternas. É o egoísmo que faz que elas estejam sempre em competição, uma querendo ser melhor do que a outra, uma querendo aparecer mais do que a outra, uma querendo ganhar mais do que a outra, uma querendo ter mais prazer, mais satisfação, mais realização, enfim. É o egoísmo que faz o mundo ser esse caos que é. E gera tanto sofrimento. Porque a humanidade, ela já tem know-how, tecnologia e recursos para pelo menos acabar com o sofrimento físico na medida da fome, da miséria, de tantas outras coisas que poderiam já estar resolvidas se não houvesse essa ignorância existencial, esse egoísmo profundamente arraigado no ser humano, né? Então, por conta disso, ainda existe muita miséria. Estou falando só de sofrimento físico, não estou nem falando de sofrimento psicológico, decorrente da nossa ignorância perante a própria vida. Mas fome, miséria, exploração, ausência de assistência à saúde, ausência de educação, tudo isso o mundo já gerou recursos suficientes e tecnologia suficiente para acabar com esses problemas. Mas enquanto não houver uma mudança interna no ser humano, na consciência humana, principalmente no que diz respeito ao egoísmo, que é a característica mais marcante do ser humano, né? Enquanto isso não mudar, o mundo não vai mudar. E a sociedade teosófica, de alguma maneira, está apontando para isso ao dizer, olha, fraternidade universal é a base de tudo. Não apenas a fraternidade da tolerância, mas se houver apenas a tolerância já é uma grande coisa. Porque fraternidade é um conceito que vai muito mais além de uma simples tolerância, né? Quando existe uma afeição espontânea, como os grandes instrutores espirituais tiveram, eu cito sempre o exemplo do Jesus Cristo quando estava sendo assassinado, ele estava preocupado não com ele, mas com aqueles que estavam assassinando ele, dizendo, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O que é isso? Isso é um amor tão grande que passa mais de 2000 anos e você ainda lembra do sujeito, não é assim? Então, a fraternidade ela não é apenas tolerância recíproca, ela pressupõe boa vontade, gentileza, respeito, cooperação, né? Um sentido de unidade. É algo que realmente ataca a essência dos problemas humanos e por isso esse é o objetivo número 1 da sociedade teosófica e provavelmente o principal alicerce sobre o qual essa instituição foi
estabelecida. Mas aí eu acabei de falar de um segundo pilar, que seria o compromisso com a verdade. Vocês veem aqui um símbolo que traz um lema traduzido do sânscrito, que por sua vez é o lema da Sociedade Teosófica. Não há religião superior à verdade. Esse lema também, muitas vezes, ele é profundamente mal compreendido. Porque, muitas vezes, ele dá a impressão de que, uma impressão errônea, de que a Sociedade Teosófica é uma religião, que ela possui a verdade e que ela está acima das outras religiões. Né? Quer dizer, é uma interpretação que não condiz com o espírito da coisa. Então, definitivamente é preciso que fique claro que a Sociedade Teosófica não é uma religião. Por que ela não é uma religião? Porque uma religião, via de regra, pressupõe um agrupamento de pessoas que têm uma mesma fé, que têm o mesmo modo de pensar e que, em geral, têm uma mesma crença. Tá claro? Você, quando vai a uma religião, se você vai a uma igreja católica, por exemplo, e você chega lá e diz: eu não acredito em Jesus Cristo. Vamos dizer para você: o que você está fazendo aqui, meu filho? Isso aqui não é seu lugar. Né? Então, as religiões em geral, elas têm todo um corpo doutrinário, todo um corpo de crenças, de fé, que quando as pessoas se afinam àquilo, seja por tradição, seja por algum tipo de afinidade, elas passam a pertencer àquele grupo. A Sociedade Teosófica, ela não tem um pensamento único, ela não tem uma fé única, ela não tem uma crença única. A fé, o pensamento e a crença é de cada um, até para definir o que seja teosofia. Tá claro? Não existe uma definição oficial de teosofia. Isso é proposital, exatamente para que ela não se feche e não vire uma igreja de crentes da teosofia, tá? E eu sempre insisto que nós membros, inclusive membros antigos, fazemos uma certa mistura, a meu ver inadequada, com os conceitos de teosofia, literatura teosófica e sociedade teosófica. São três coisas diferentes, bem diferentes. E é muito importante que a gente enxergue essas diferenças e explique para as pessoas essa diferença, porque quando a gente não faz isso, dá aquela visão enevoada, né? O cara diz assim: eu vou lá na teosofia. Como é que você pode ir na teosofia? Não tem como ir na teosofia. A teosofia não tem lugar no mundo, né? Você pode ir na Sociedade Teosófica, que é uma instituição que tem endereço aqui em São Paulo, lá em Brasília, lá na Índia, em mais de 60 países no mundo. Mas você não tem como ir na teosofia, né? Aí diz: mas isso é bobagem, é uma questão semântica. Não é. E eu vou explicar por quê. A diferença entre teosofia e literatura teosófica, ela também é fundamental. Por quê? Porque teosofia diz respeito a uma sabedoria da natureza, uma sabedoria do universo, uma sabedoria que está presente desde o microcosmo ao macrocosmo. É algo que a gente nunca vai conseguir abraçar, nem reter, nem possuir. Nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma doutrina, nenhum livro vai poder exteriorizar de forma completa o que seja essa sabedoria. Ela é uma sabedoria viva, ela é a inteligência da vida se manifestando, seja na natureza, no equilíbrio ecológico,
seja no corpo humano, seja no movimento dos átomos, seja no movimento dos planetas, das galáxias. Existe uma inteligência cósmica operando, e isso é autoevidente. Você não precisa acreditar para ver que as coisas são muito mais inteligentes do que a gente possa imaginar. E mesmo a pessoa que adota uma postura, vou aqui citar um conceito, né? Uma classificação, mas não interessa esses conceitos de classificação. Uma pessoa que se coloca numa postura de ateu, que diz, não, eu não reconheço nada, não reconheço inteligência nenhuma, em parte nenhuma, né? E acho que a vida é um acaso, produto do acaso, e que quando a vida acaba, acabou. Igual você apaga uma vela, acabou, não tem nada e pronto. Tudo bem, a pessoa tem o direito de acreditar nisso, mas isso é a crença dela, certo? Isso é a forma com que ela vê e ela se posicionou. Quando a gente diz que a gente não acredita em nada, isso é uma forma de crença, não acreditar em nada. Tá claro? Porque você tá dizendo que uma coisa é de um jeito que você não sabe se é daquele jeito. Então, melhor do que adotar a crença é você dizer, olha, eu não sei, gostaria muito de saber como é que é esse mistério da vida, né? De onde a gente vem, para onde a gente vai, o que é que nós estamos fazendo aqui, onde é que nós estávamos há 100 anos atrás, se é que estávamos em algum lugar, onde é que nós estaremos daqui a 100 anos, se é que estaremos. São coisas que nós não sabemos, mas que nós gostaríamos muito de saber. Então, a literatura teosófica, ela constitui um manancial de livros, de obras, de palestras, de cursos, que tem a ver com pessoas que estudaram essas coisas. Com acertos ou erros, nenhum é perfeito. A Sociedade Teosófica é uma obra de muitas pessoas, de muitos líderes. Até o nosso irmão Osmi colocou, os fundadores estão ali, Helena Blavatsky e Olcott. Mas não são 2 fundadores, eram 17 fundadores no dia da fundação, não eram 2. Apenas a gente se refere a 2, porque esses 2 levaram à frente, eles tocaram o negócio para frente, eles fizeram a sociedade vingar. Então, dessa maneira, eles são apresentados como os fundadores. Mas não era uma obra de 2, eram 17 no dia da fundação, né? E vocês vão ver que ao longo desses 140 anos, você vai ver no seio do movimento teosófico uma série de pesquisadores, um com mais brilho, outros com menos, uns com mais acerto, outros com menos, né? A sociedade é apenas um espaço, uma instituição no mundo físico aberta aos pesquisadores, aqueles que se interessam em descobrir a verdade, seja ela qual for. E essa literatura que foi produzida, e muitas vezes ela é confundida com teosofia, ela não é a própria teosofia enquanto sabedoria universal. Ela significa relatos, descrições, resultados de pesquisas de pessoas que, acertado ou erradamente, fizeram as suas investigações e apresentaram. Qualquer um pode ser um estudante, todos nós somos estudantes. Qualquer um pode dar uma palestra, qualquer um pode escrever um livro, né? Eu tive a ousadia de escrever um livrinho, né, aquele sobre autoconhecimento, porque as pessoas gostavam do assunto, achei que devia dar uma contribuição, com acerto, com erro, né? Tudo isso é a nossa literatura. E essa é uma obra de muitos líderes e de muitos participantes. Ela não é como uma igreja ou como uma seita que segue uma pessoa, que segue um instituidor, né? Ela é um espaço aberto para todas as pessoas que se interessam pela verdade. Aí a gente começa a entrar num terreno extremamente sensível, ao qual a gente precisa se abeirar com cuidado. Porque quando você fala sobre o tema da verdade,
muitas vezes acaba naquela discussão. A verdade é subjetiva, cada um tem a sua, pronto e acabou. É fácil falar isso. É fácil também mistificar a verdade como uma coisa suprema e inatingível. Agora, eu acho que se nós nos colocamos como pessoas que se interessam pela verdade, a gente tem que desmistificar um pouco isso e tentar entender de uma forma palpável o que poderia ser a verdade que nós nos dizemos buscadores. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito forte em confundir a verdade com uma crença ou com uma opinião. O que é a verdade? A forma mais simples de se referir a ela é dizer o seguinte: a verdade é as coisas como elas são. Ponto final. Agora, obrigado. Se nós nos interessamos por ela, nós nos interessamos pelas coisas como elas são. E para você se abeirar das coisas como elas são, você tem que ir com cuidado. Você tem que tirar a crença de cena para poder investigar, explorar, pesquisar, né? Você tem que saber que você não sabe, que você quer muito saber, mas ser honesto, ficar com a verdade de que você não sabe. Não é a verdade, não sei nem quero saber, ou como diz o ditado, e tenho raiva de quem sabe. Não, não é isso. Não sei, mas gostaria muito de saber. E esse avançar em termos de penetrar na verdade das coisas depende muito do interesse da pessoa e da disposição da pessoa e da capacidade dela de não se desviar facilmente com as respostas rápidas que a cultura dá, que o condicionamento nosso dá, né? Para tudo tem resposta. Ou o que não tem resposta, o cara diz assim, então isso é Deus. Aquilo que ele não sabe explicar, não, isso é Deus, né? E vai ficar lá sem saber do mesmo jeito, né? Então, essa investigação sobre a verdade, ela pressupõe a gente compreender qual é a natureza da verdade. E a natureza da verdade é as coisas como elas são. O fato de eu não conseguir ver ou de eu não conseguir perceber não significa que as coisas não sejam como elas são. Tá claro? Agora, a vida, nós somos muito acostumados e condicionados a achar que a vida é esse mundo externo que a gente conhece. A gente já acorda correndo, preocupado, com compromissos, com isso, com aquilo, e morre de medo o dia que acabar essa vida, né? Porque a gente acha que a vida é isso, essa dimensão. Mas a vida tem uma dimensão subjetiva tremenda. Talvez ela seja muito mais subjetiva do que objetiva. E mesmo na subjetividade, seja a subjetividade superficial, seja a subjetividade profunda, as coisas são como elas são. Quer a gente saiba ou não saiba, quer a gente perceba ou não perceba, quer a gente veja ou não veja. Ok? Então, quando você vai tentar adentrar no tema ou no território da verdade, a primeira coisa que aparece são seus próprios mecanismos de percepção, né? A nossa mente, ela vê uma coisa, ela tem uma sacação, ela tem um insight às vezes, aí logo ela diz, eu sei. E pronto, ela traduz aquele insight, aquela experiência, numa crença que ela adota, e a partir daí ela diz eu sei, e acha que possui a verdade. Esse é um tremendo do engano, porque a verdade não pode ser possuída. Por que ela não pode ser possuída? Porque a vida é movimento o tempo todo. Se ela é movimento na dimensão externa,
né? Os carros estão passando ali embaixo, tem gente subindo e descendo no elevador, gente entrando, gente saindo, um vai para casa para lá, outro vai para casa para cá. A vida é movimento o tempo todo no mundo externo. Você imagina no mundo subjetivo. A gente tem aquele condicionamento de achar que as subjetividades são irrelevantes. Não, isso é subjetividade, não interessa. Só interessa as objetividades. Isso é um estreitamento da nossa capacidade de percepção. Porque muitas ou quase todas as mazelas que acontecem no mundo, elas decorrem da subjetividade humana. Até o sujeito que vai praticar um crime, até o outro que vai se suicidar, até o outro que vai, seja lá, um vai para o bar, outro vai para o futebol, outro vai para a igreja, cada um está movido pela sua subjetividade. Isso é uma realidade. Só que é uma realidade mais sutil e menos perceptível do que essa que a gente tem contato através dos 5 sentidos. Mas não quer dizer que não exista as coisas como elas são nesses níveis mais sutis também. Tá certo? Então, a verdade é algo que não pode ser possuído porque ela é uma percepção direta. É quando você vê uma coisa e compreende todo o significado dela. Eu não estou falando nem das verdades absolutas do universo, não. Estou falando das verdades que têm a ver com a nossa vida, com as nossas relações, seja de marido, esposa, namorado, patrão, empregado, vizinho. Existe uma verdade, existem interesses, existem motivações, existem movimentos das pessoas empurrados por essas motivações. Tudo isso, existe um fato que está ali, mesmo que a gente não consiga perceber. Agora, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais cuidadosa, aqui e acolá ela saca, percebe. Não que ela vá com isso achar que ela sabe, porque tudo está em movimento. A pessoa que está tendo um comportamento hoje, ela pode ter outro comportamento amanhã. É lógico que ela vai ter a tendência de ter amanhã o mesmo comportamento de hoje, mas isso não é uma coisa absoluta. E muitas vezes a gente age através dos preconceitos, né? Assim, fulano é assim, então evito fulano. Às vezes fulano nem está sendo mais daquele jeito, mas eu estou me relacionando não com ele, sim com a imagem que eu fiz dele, né? E portanto eu não estou me relacionando com agora, eu estou me relacionando com o passado. Então a verdade, ela não pode ser possuída, porque ela é sempre nova, porque a vida é sempre nova. Os acontecimentos estão se sucedendo o tempo todo no presente ativo. E qualquer conceito que você faça sobre qualquer coisa, ou qualquer crença que você adote, isso é só um registro de memória, assim como poderia ser um registro no computador. Tá claro? O registro nunca vai ser a coisa, porque a coisa é viva, ela está aí se modificando toda hora. É como se você tirasse uma fotografia da realidade e apresentasse a fotografia dizendo que ela é a realidade. Não, ela não é. Ela é uma imagem que procura descrever uma realidade que está movendo o tempo todo. Mesmo se você fizer um filme, esse filme vai pegar um espectro muito pequeno dessa realidade, porque ele vai pegar a realidade externa durante um período de tempo, dentro de um determinado contexto espacial, mas não vai pegar as subjetividades, não vai pegar as intenções, não vai pegar as malícias, não vai pegar os amores, não vai pegar... Enfim, nunca vai ser a realidade. Né? Então, a verdade é o que é. A verdade é factual. Mas nós normalmente nos distanciamos do fato porque a gente tem opinião sobre tudo. Para tudo a gente tem um conceito, uma ideia, não, isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim. E a gente vive desses conceitos. Não tem a experiência transformadora de encontro com a verdade. Muito bem. Por que na sociedade teosófica
existe esse compromisso com a verdade. Se você considerar que a verdade não é uma questão de palavra, não é uma questão de ideia, nem uma questão de crença, é um estado da consciência que percebe as coisas como elas são, você vai ver que só num ambiente heterogêneo, em que tem pessoas de religiões diferentes, de backgrounds diferentes, experiências diferentes, não é? Visões diferentes, aqui e acolá pode cair umas gotas do que seja verdadeiro, no sentido, aquela verdade transformadora, não a verdade das opiniões e das palavras, mas aquela verdade que o sujeito, cara, descortina a cabeça da pessoa, né? Amplia os horizontes dela, traz uma compreensão muito mais profunda. Então, a sociedade teosófica tem esse compromisso. E por isso ela não pode ser portadora da verdade. Porque se ela fosse portadora, essa seria uma verdade pronta e acabada, fechada. Por isso que você não pode confundir teosofia com literatura teosófica. Por quê? Essa literatura teosófica, que são o resultado das pesquisas dessas pessoas ao longo de 140 anos, ela pode ou não levar a pessoa ao insight da verdade. Isso depende muito da própria pessoa. Se a pessoa é muito atenta e muito cuidadosa, se o autor se desvia, ela percebe, porque ela está atenta. Né? Agora, a pessoa que simplesmente aceita o que o autor falou, ela simplesmente adota um padrão de pensamento, adota um modo de pensar, mas não tem a experiência transformadora do encontro com a verdade. Então, a sociedade teosófica foi concebida para ser um espaço onde a verdade possa penetrar. E vejam vocês que interessante. A Helena Blavatsky, naquele livrinho A Chave para a Teosofia, lá no finalzinho do livro, que esse livro foi escrito, acho que em 1891, salvo engano. Não, foi o ano que ela morreu, né? 91. Foi por ali. Ela fala sobre o futuro da sociedade teosófica. Ela fala, vai depender muito da seriedade, do altruísmo das pessoas que vierem no futuro, diz ela. Aí ela fala assim, várias iniciativas como as da sociedade teosófica fracassaram. Fracassaram porque mais cedo ou mais tarde se transformaram em seitas, em crenças, adotando dogmas próprios, rígidos e fechados. E diz ela, perdendo a vitalidade que só a verdade viva pode proporcionar. O que é a verdade viva? É a melhor compreensão de cada um. É você usar da sua melhor capacidade de entendimento para, ainda que você não afirme é assim, você diz, pode ser que seja assim, talvez seja assim, e usando o seu melhor discernimento. Então, essa vitalidade depende de nós, depende do que nós fazemos da sociedade teosófica. Se nós fazemos dela um corpo de crentes, ainda que seja crente da reencarnação, do karma, dos mestres de sabedoria, enfim, é uma crença, e toda crença é um padrão de pensamento, e todo padrão de pensamento ele tende a ser estratificado. A verdade não é um padrão de pensamento. A verdade é algo que está numa dimensão que é mais sutil do que o próprio pensamento. Se você quiser usar uma linguagem da literatura teosófica, você pode dizer a verdade está no plano búdico, que é o plano das intuições. Você, para penetrar nesse plano,
tem que estar com a mente muito serena, muito tranquila, muito harmonizado, para que essa coisa possa, para que o mais sutil possa ocupar o espaço que hoje é ocupado por essa mente agitada que nós temos. Enfim, esse é um dos princípios fundamentais do trabalho da Sociedade Teosófica. Compromisso com a verdade. Não para possuir a verdade, mas para permitir que aqui e acolá ela venha a nós, sob a forma de intuição, de inspiração, de compreensão mais profunda e de um entendimento maior das coisas, dos fatos relacionados à vida. Porque não adianta a gente ter uma tecnologia fantástica, a gente saber tudo sobre computadores, sobre motores, sobre foguetes, sobre não sei o que mais, sobre bomba atômica, né? E não saber ser feliz, saber fazer os outros felizes, saber se relacionar de uma maneira justa, né? De uma maneira harmônica, de uma maneira verdadeira. Então, o conhecimento tecnológico, ele não significa necessariamente sabedoria. Sabedoria depende de vivência, de atitude na vida. E às vezes uma pessoa até analfabeta, ela pode ter, não estou dizendo que tem, mas pode ter muito mais sabedoria do que um erudito. Porque ela sabe o que é justo, ela sabe o que é equilibrado, ela sabe o que é benéfico, ela sabe o que agrega, o que cura, o que faz bem. E ela age de acordo com essa sabedoria, porque a sabedoria sem ação não é sabedoria, é pseudo-sabedoria, né? Então, a Sociedade Teosófica, ela se interessa fundamentalmente pela sabedoria viva, muito mais do que pela sabedoria teórica. Mas essa sabedoria viva depende de cada um de nós, estar tentando descobrir a verdade do jeito que a gente puder, usando o melhor das nossas capacidades, juntos ou sozinhos. Não é assim? Muito bem, mas eu falei no início que eram 4 pilares. Fraternidade, espírito tolerante e fraterno, compromisso com a verdade. O outro princípio fundamental da Sociedade Teosófica, liberdade de pensamento. Essa liberdade de pensamento, ela não só você extrai do segundo objetivo dela, que fala promover o estudo comparado de religião, filosofia e ciência, né? E do primeiro, quando fala formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de credo. Como é que você pode não ter distinção de credo sem ter a liberdade de pensamento? Então você vai ver que a liberdade de pensamento, ela já vem do primeiro objetivo da sociedade. Mas além disso, ela é uma deliberação do Conselho Mundial da Sociedade Teosófica, tomada em 1925, assegurando de forma absoluta o princípio da liberdade de pensamento. Sem esse princípio, você não tem como falar em busca da verdade. Por quê? Porque sem a liberdade de questionar, sem a liberdade de perguntar, será que é assim mesmo? Será que não pode ser diferente? Sem esse motor questionador, você vai ficar repetindo coisas sem saber, sem compreender, sem experimentar, sem vivenciá-las. Não é? Então, é a liberdade de pensamento que permite que a Sociedade Teosófica não tenha uma crença oficial dela. Porque se tivesse, ela já não seria mais permeável à verdade. Ela já seria um padrão de pensamento, como a maioria das religiões são. E por isso ela não é uma religião. Então a liberdade de pensamento é algo essencial. É um dos pilares que realmente sustenta essa casa. E por fim, o que eu identifiquei como 4º pilar hoje, é o que eu chamo de um serviço à humanidade. Como assim? Olha,
a ignorância existencial do ser humano em pleno século XXI é sem proporções. O sofrimento humano, não só o sofrimento da miséria, da fome, da doença, o sofrimento físico, mas o sofrimento psicológico, da perda, da morte, o sofrimento de frustração, o sofrimento do abandono, né? O sofrimento da solidão. O sofrimento humano é um negócio muito, muito, muito grande. E muito desse sofrimento, se não todo, ele resulta da ignorância existencial. A gente não compreende a vida, a gente não compreende a nós mesmos, a gente não conhece os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos impulsos, os nossos medos, não é? E vai levando a vida aí com alguns prazeres, muitos desprazeres, se apegando a coisas que são por natureza transitórias. Porque tudo dessa dimensão é transitório, tudo, sem exceção. Você pode gostar ou não, mas nós estamos aqui de passagem. E não tem fato mais inexorável que esse. E se apegar ao que é naturalmente transitório é ignorância. Mas nós fazemos isso. Fazemos isso porque não compreendemos o processo maior. Então nos apegamos ao pouquinho que a gente acha que conhece. E o que decorre desse apego? Sofrimento. Podem reparar, quando a gente perde um ente querido, se a gente compreende o movimento natural da vida e aceita de bom coração, se a gente compreende que não poderia existir vida se não houvesse morte, simplesmente não dava. Imagina se todas as pessoas que viveram nos últimos 2 milhões de anos estivessem aqui na Terra. Dava para ter vida na Terra? Dava. Então a morte faz parte da vida. É um movimento só. E ele tem até uma beleza nisso. Mas a gente que não compreende o movimento maior, se apega só ao lado que a gente acha que sabe, né? E aí sofre. Mas quando a gente vê aquele ente querido que partiu, a gente ainda não partiu, né? Na hora da gente partir vai ser uma experiência que eu espero legal para todos, mas na hora que a gente viu aquele ser querido partir e a gente aceitou aquilo de bom coração, com amor, com o desprendimento natural que é inerente à vida, o que acontece com o sofrimento? Acaba. A gente pode sentir aquela saudade, guardar aquele amor aqui no coração, aquele afeto profundo, que é uma coisa altamente subjetiva, mas muito real, não é? A gente guarda aquele ser querido com a gente, que ele vai estar sempre com a gente, numa dimensão mais interna, numa dimensão de amor verdadeiro. Então, na sociedade teosófica, a gente tenta acender uma luz para dissipar um pouquinho que seja da nossa ignorância existencial. E o pouquinho que a gente consegue, quando a gente consegue, já ajuda o mundo, por incrível que pareça. No meio da escuridão, o sujeito que acende um fósforo já ilumina um absurdo para os outros. Não é? Então, esse é um serviço que a sociedade teosófica presta à humanidade, nesse esforço dos teósofos, individual e coletivamente, de decifrar um pouquinho que seja o mistério da existência. O pouco de compreensão que a gente consegue já nos traz um viver diferente,
já nos traz um relacionamento diferente, seja na família, seja no ambiente profissional, seja no ambiente social, não é? Os contatos que a gente passa a ter com as pessoas já passam a ser de outra qualidade. Não é assim? Fora o fato de que existem muitos estudos que falam de uma consciência coletiva e que muitas coisas que hoje são realidade para uma pessoa, depois para duas, depois para três, chega uma hora que é o viral, né? Muda a consciência coletiva, né? Então, uma pessoa que consiga acender uma luz interna, ela está ajudando a acender a luz no plano mental da humanidade. Isso é um serviço. E vem a mostrar que a Sociedade Teosófica não é um clube fechado de amigos. Ela não existe para si mesma. Ela existe para o mundo. Por isso, todo o trabalho que se puder fazer dentro das nossas melhores capacidades, quanto mais ele puder ser irradiado, melhor. Não irradiado para convencer as pessoas a adotarem um padrão de pensamento, né? Nem para convencê-las de nada, nem para doutriná-las de nada. Simplesmente para que nós possamos juntos tentar enxergar um pouco mais, possamos juntos levantar um pouquinho o véu da verdade. Porque cada pessoa, quando ela está assistindo a palestra, quando ela está lendo o livro, ela está fazendo o trabalho dentro dela, né? O maior ou menor nível de compreensão depende da própria dedicação dela, do seu interesse em compreender, e não meramente aceitar o que se fala ou o que se escreve. Não é assim? Porque a verdade não tem nada a ver com aceitar. A verdade tem a ver com esse insight, com esse descortinar interno que acontece quando a pessoa, por ela mesma, vê alguma coisa como ela é. Sem as distorções, sem as colorações, sem as confusões que o nosso mental, com as suas imagens acumuladas, costuma se opor entre nós e as coisas como elas são. Sejam coisas objetivas, sejam coisas subjetivas. Tá claro? Aí você pergunta, então o que é a Sociedade Teosófica afinal? Se ela não é religião, se ela não tem um ensinamento oficial, a Helena Blavatsky, num escrito que ela fez lá também nos 1800 e tanto, ela disse assim: a Sociedade Teosófica, enquanto instituição, não acredita em nada, não aceita nada e não ensina nada. Olha só. Então, o que é essa sociedade? Se ela não acredita em nada, não aceita em nada e não ensina nada. Ela é o espaço de buscadores da verdade. Não é de possuidores da verdade, porque a verdade não pode ser possuída. Ela é a estrutura física, que nem uma casa. A gente não precisa de uma casa para se reunir, para se abrigar do sol, da chuva. Não tem que ter um telhado. Pois a Sociedade Teosófica é isso, ela é um espaço. Agora, um espaço em que as pessoas, se elas compreenderem os propósitos para os quais esse espaço foi criado, que tem a ver com esses princípios que nós estamos falando, elas vão preencher esse espaço com o melhor das suas capacidades e com o melhor das suas luzes. Agora, se for para ficar só numa posição de acreditar, tudo bem. Porque dentro da liberdade de pensamento, você não pode impedir ninguém de acreditar no que a pessoa quer acreditar. E você não pode chegar para um grupo da Sociedade Teosófica
que olha só assim e obrigar esse grupo a abrir o leque. Não tem como. Por quê? Porque o espírito de tolerância permite que o cara diga, não, eu tenho a minha crença. Desde que não diga que é a crença da sociedade teosófica. Tá certo? Todos nós temos crenças. De alguma maneira, a crença é a forma com que a gente vai compreendendo as coisas. Se a gente estiver realmente aberto e interessado na verdade, essas crenças vão sendo refeitas, vão sendo reformuladas conforme a maior capacidade de compreensão que a gente vai desenvolvendo, né? Eu sempre gosto de dizer que as crenças são como a escada que a gente vai subindo. Você, para poder botar o pé no degrau de cima, você tem que tirar o pé do degrau de baixo. Então elas vão sendo refeitas, outras convicções vão sendo formadas sobre como é o universo, sobre como é a vida, sobre como as coisas acontecem no plano objetivo e subjetivo, né? Se existe reencarnação, se não existe reencarnação. Cada um vai formando sua compreensão, sua convicção e reformulando essa compreensão ou essa convicção à medida que tem mais elementos para poder enxergar mais longe, né? Agora, o errado é quando você confunde aquilo que é das pessoas com a instituição. A instituição não tem crença. Por outro lado, depende de nós fazer com que seja um espaço e que realmente aqui e acolá a verdade possa penetrar, ainda que seja um pinguinho dela, né? Que você saia daqui com alguma coisa assim, puxa, acrescentou, né? Enxerguei alguma coisa que eu não estava vendo antes, né? Isso depende de nós. Agora, se a gente vier numa postura preguiçosa, só de aceitar, de acreditar, seja no autor que for, seja no líder que for, a gente preenche esse espaço de uma forma com menos luz do que se espera que seja produzida nele, né? É como eu disse, eu não tenho nada contra as crenças, só acho que elas deixam a gente estagnado, se a gente ficar parado nelas. Se a gente tem esse interesse por descortinar um pouquinho dos mistérios da existência, a gente tem que ser cauteloso, nem acreditar, nem desacreditar, né? Considerar, pode ser, será que é mesmo? E aí você vai formando a sua convicção a partir daquilo que lhe parece mais razoável, a partir daquilo que faz mais sentido, né? E a chamada literatura teosófica, que é esse conjunto de obras aí que foi produzido nesses 140 anos, não só essas obras, mas obras da literatura universal. Você não pode dizer que no Sermão da Montanha não existe teosofia, nem dizer que no Dhammapada não existe teosofia. Onde existir o cheiro da sabedoria, isso é teosofia, né? Mas essa literatura, se ela for estudada com zelo, com cautela, com ceticismo e ao mesmo tempo com abertura, isso é um paradoxo, mas é assim. A verdade demanda ao mesmo tempo ceticismo e ao mesmo tempo abertura. Você nem acredita nem desacredita, você considera. Será que é? Pode ser. Ou não, vamos ver. E quanto mais você for estudando e se aprofundando, o panorama vai se clareando. E o conjunto vai fazendo sentido. E aí é que a sua melhor razão vai dizer para você, nossa, isso parece ser a verdade, porque esse panorama se encaixa, né? Enfim, eu acho que a Sociedade Teosófica é uma instituição extraordinária, sem paralelo. Estou dizendo que é melhor do que ninguém, não, porque cada uma está no seu lugar, cumprindo o seu papel. Ela tem um papel diferenciado, e por isso ela não atrai muita gente, mas não importa também, né? O importante é, como está dito lá nas cartas dos Mahatmas, o seguinte, que ela seja uma instituição respeitada e que atraia a atenção das mentes mais elevadas.
Estão longe de querer que o mundo venha para dentro da sociedade teosófica. O que se espera é fazer um trabalho que possa irradiar para o mundo, né? Um trabalho de iluminação da consciência em termos de descoberta da verdade, mas uma descoberta que se renova a cada novo momento, que ela não é transportada no tempo, por ser um espaço de livres investigadores e buscadores. Então eu não preciso dizer que eu sou apaixonado pela instituição Sociedade Teosófica, não ao ponto de tratar como se fosse uma igreja ou qualquer coisa do gênero, mas eu visualizo que nós, inclusive membros, nem sempre compreendemos o potencial que é esse espaço. E para que a gente possa compreender isso e utilizar esse espaço no melhor das nossas capacidades, nós temos que perceber a nós mesmos. Ou seja, o autoconhecimento e a teosofia, eles são a mesma coisa. Porque se eu não percebo a mim mesmo, eu vou simplesmente acreditar em coisas sem saber se elas são verdadeiras, não vou ter aquele movimento interno de decifrar, né? Decifra-me ou devora-te, é o que diz a esfinge. Assim, a vida é mais ou menos assim. Ou você decifra o mistério da vida, ou ela te engole na nossa ignorância. Enfim, eu acho que aprender juntos é a vocação da Sociedade Teosófica. E esse aprender não quer dizer ficar repetindo o que está no livro. Ou quando repetir o que está no livro, repetir porque faz muito sentido para o que eu estou enxergando agora, né? Em síntese, o aprender é uma experiência viva, uma experiência de todos os momentos. E cada um de nós é um laboratório vivo. E a Sociedade Teosófica é um espaço onde a gente pode compartilhar e aprender juntos e ser um laboratório maior, desde que a gente compreenda o propósito da coisa e haja de acordo com ele. Essa temática ela é um pouco assim, mas eu acho que é muito importante que a gente compreenda o que significa esse espaço para fazer dele aquilo que se espera dele, um local onde a luz possa brilhar individual e coletivamente, a luz da consciência, a luz da compreensão das coisas como elas são, da vida como ela é, seja nos aspectos revelados ou ocultos, não importa. Numa atitude honesta e verdadeira, aqueles que a gente conseguir perceber e compreender, nós vamos ver parcela da verdade. Aqueles que a gente não conseguir, a gente vai honestamente ficar na verdade de que nós não compreendemos, né? Mas estaremos crescendo assim mesmo, porque quanto mais fizermos esse trabalho, mais horizontes vão se abrindo na nossa vida. E com isso eu abro a palavra para vocês perguntarem, complementarem, discordarem, enfim, participarem, enriquecendo aqui nossa reflexão de hoje. Marcos, primeiro parabéns pela palestra, é sempre um prazer ouvir você, viu? Uma hora incrível. Eu já tive a oportunidade de ocupar um cargo aqui na loja de residência e a gente acaba se deparando muito com essas questões, né? Porque a teosofia acaba ouvindo muito de membros novos, membros antigos, você acaba numa situação que tem uma série de gente se queixar, uma opinião, uma sugestão, né? E a minha opinião em relação a isso, muito parecido com você, o que seria a sociedade teosófica e o que é a teosofia, que é uma obra inacabada. Eu espero que daqui 100 anos estejam outras pessoas discutindo a mesma coisa aqui. Eu acho que seria uma vitória para a sociedade teosófica. Mas a gente acaba se deparando com uma questão muito pragmática, que é o dia a dia da obra, com esse processo que a gente
palestra de um membro antigo que me questionava: se eu quisesse saber sobre budismo, eu ia num centro budista, eu não vim aqui na Sociedade Teosófica. E questionava que aqui a gente deveria dar quase uma exclusividade a tratar de temas da própria literatura teosófica, né? Então é uma questão que os membros antigos ortodoxos têm colocado, né? Eu concordo que a filosofia não está na literatura teosófica, na releitura, porque quando se fundou a Sociedade Teosófica, não existia literatura teosófica, né? Então se procuravam outros meios, né? Mas é uma questão que é trazida, né? Não sei como que a gente pode pragmaticamente lidar com isso para poder estimular esse núcleo que é a Sociedade Teosófica na busca da verdade. Veja bem, você não pode incutir nos outros o interesse pela busca da verdade. E os motivos pelos quais cada pessoa vem na Sociedade Teosófica são dela. Outro dia lá em Brasília o sujeito falou assim: eu venho na Sociedade Teosófica porque é melhor do que ficar em casa assistindo Faustão. Eu falei: tá bom, seu direito, venha, né? Quer dizer, você não tem como interferir nas motivações das pessoas. Agora, nas nossas próprias motivações, a gente, lógico que é a gente que guia a nossa vida nesse sentido, né? Eu acho que quando há um interesse genuíno pela verdade de uma pessoa, que não é ficar repetindo o que está no livro, esse interesse genuíno ele é contagioso, entendeu? E mais pessoas são tocadas por aquilo. Às vezes você tem reuniões de grupos teosóficos com pouca gente, mas que toca as pessoas de tal modo que o cara sai da reunião assim, ó, flutuando quase, entendeu? Então, a gente não tem como cobrar nada das pessoas, nem incutir nada nelas. Agora, a gente pode, se a gente se interessa realmente pela verdade, fazer desse interesse uma coisa viva e intensa, de maneira que isso contagie as pessoas, que outras pessoas também se interessem. Agora, é muito importante o modo com que a gente apresenta as coisas. Mesmo essa chamada literatura teosófica, quando você faz uma apresentação, eu, por exemplo, eu procuro escolher temas relacionados a coisas que eu posso compreender, pelo menos com a minha melhor compreensão. Então eu evito falar de coisas que eu não sei. Porque se for para simplesmente pegar e repetir o que está no livro, não dá o livro para os outros, não precisa eu ficar repetindo o que está no livro. Tá claro? Agora, quando você coloca a sua melhor compreensão, seja numa reunião de grupo, seja numa palestra, isso tem uma energia vital diferente do que aquela mera repetição do que eu não sei. Entendeu? Então eu acho isso prático. Eu acho que cada palestra que a gente vai dar, a gente tem que ter muito cuidado. Olha, gente, isso aqui faz sentido, olha, presta atenção. Agora, se não faz sentido, ou pelo menos se eu não entendo aquilo, deixa de lado, né? Para evitar que nós sejamos repetidores mecânicos. Porque a sabedoria é uma coisa viva, ela é compreensão, ela não é repetição, né? Eu acho isso prático. A outra coisa que você falou sobre pessoas que dizem assim: por que vocês estudam budismo aqui? Que o cara podia ir lá no centro budista estudar budismo. Simplesmente porque aqui é um espaço de livres pensadores. Se você quer dar uma palestra sobre budismo, você dá. E se ele quer dar uma palestra sobre cristianismo, ele dá. O outro quer dar sobre filósofo X, Y, Z. É um espaço aberto. Tá certo? Essa chamada literatura, que tem coisas que são, entre aspas, ocultas, coisas que são informações que foram obtidas por meios que fogem aos 5 sentidos, né? Clarividência,
e outras coisas mais, quando a gente apresentar, a gente tem que apresentar como possibilidades, nunca como verdades. Por quê? Porque se a gente apresenta como verdade, já virou uma crença de coisas que a gente não viu e não sabe. Entendeu? A gente diz assim, olha, para mim faz sentido isso. É muito diferente de dizer, isso é assim. Né? Pequenas coisas na forma de falar faz a diferença. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, eu era jovem, e lá na loja, na Sociedade Teosófica, um palestrante virou e falou assim, nós na Sociedade Teosófica acreditamos na existência de mestres de sabedoria. Aí e a liberdade de pensamento, como é que é isso? Quer dizer, já botei o orador na berlinda, né? Ele falou, não, alguns de nós e tal, aí ele já deu uma consertada e tal. Mas para vocês verem como é interessante isso aí, essa coisa dos mestres de sabedoria é uma coisa histórica. Tem as cartas que estão lá no Museu de Londres, tem outras que estão lá em Adyar. Isso são fatos físicos. Agora, a interpretação que você vai tirar dessa história e desses documentos já faz parte do estudo de cada um. Né? Lá nessas cartas, quando houve uma disputa na eleição da Loja de Londres entre a Anna Kingsford e o Sinnett era o correspondente que estava recebendo cartas de um desses Mahatmas. Né? Aí, a tal Anna Kingsford não acreditava na existência dos Mahatmas. Não acreditava. E estava aquela disputa. E aí chegou uma carta dizendo, ela é a pessoa adequada para ser presidente. Mesmo não acreditando naqueles que estão os humildes tibetanos, os humildes senhores, sei lá que ele fala, que estão à frente da boa lei tibetana, foi a expressão que é usada na carta. Ou seja, não é condição para ser presidente da Loja de Londres acreditar na existência de mestre. Isso naquela época, em que tinha gente recebendo cartas ainda. Né? Essas cartas acabaram, não tem mais. A última foi em 1900. Apesar que tem outros movimentos aí que até hoje eles estão canalizando mestre, recebendo mensagem, e etc, etc. Vamos entrar nisso. Né? O fato é que você chegar e falar sobre os mestres como fatos históricos, cuja interpretação é a própria pessoa que vai ter que tirar, é muito diferente de você falar assim, nós acreditamos na existência de mestres de sabedoria. Entendeu? Só o modo de dizer é que abre para um questionamento e uma reflexão. E dependendo de como você coloca, já virou um dogma. Né? Enfim, todo e qualquer tema dessa literatura tem que ser colocado como possibilidade. Naquela época, a Blavatsky foi acusada de forjar aquelas cartas. Ela foi apontada como a maior charlatã do século XIX, a maior de todas. E 100 anos depois, ela foi meio que... A Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que acusou ela de ser a maior charlatã do século XIX, 100 anos depois se retratou. Agora, se a carta existe como um fato, está lá, eu já tive elas nas mãos, elas foram forjadas ou elas são verdadeiras? Estude, vai investigar. Você que vai tirar sua própria compreensão, se aquilo é uma coisa falsificada, ou se o contexto faz sentido, e se ali tem ensinamento de sabedoria. Né? Enfim, eu vejo muito que a sabedoria ela não tem só a ver com as palavras que são escritas ou pronunciadas. Ela tem a ver com a energia que é colocada por trás dessas palavras
sob a forma de compreensão da própria pessoa que está falando ou escrevendo, entendeu? Então, isso faz toda a diferença nas nossas palestras ou reuniões em grupo. Se você coloca uma intensidade da sua melhor compreensão ou a sua verdade de que você não compreende, a coisa está viva ali, está em ebulição. Agora, se você chega com aquela coisa cômoda, o livro diz isso, dá aquela palestrinha copiada, ou você só acredita porque o autor tal falou, a coisa vai morrendo, ela vai perdendo essa vitalidade. Os mesmos riscos que as outras instituições que a Blavatsky falou, que fracassaram, essa aqui corre. Se nós não tivermos a compreensão dessa vitalidade que só a verdade viva pode proporcionar e ficarmos como repetidores mecânicos, ela vai fracassar. Então depende de nós. Em relação àquilo que as pessoas consideram sagradas. Nós simplesmente tirar Jesus colocar os Blavatsky em outros mestres, não mudou nada. A pessoa continua esperando a mesma coisa com a mesma postura antecipada e cristalizada. Mas, uma coisa, os abusos desse modo de fazer, a gente tem essas questões sempre. É muito difícil que a sociedade filosófica não fale isso, de que a sociedade não dá a verdade para ninguém. Acho que é sempre muito lembrando isso. A verdade é que vai ser buscada e não dá para ninguém. E até não só em relação a essas ideias que você citou, mas, por exemplo, o pessoal, certa vez eu Fernando, mais meus irmãos, nós estávamos começando a fundar um grupo lá, e eu fiz uma palestra Está pedindo para você falar mais alto. Eu fiz uma palestra nessa viagem em Berlândia e no meio da palestra alguém me perguntou se eu não acreditava na reencarnação. Eu falei, olha, eu posso até pautar na minha vida como se a reencarnação existisse, mas eu não tenho elemento para te falar que ela existe. Eu fui quase apanhei na viagem de volta. O carro, meu irmão estava batendo, eu não deveria ter respondido daquele jeito. Eu desencorajava as pessoas. Eu continuo respondendo assim. Tá certo. Você acabou de me dizer que faz 21 anos que eu venho aqui. E não é por causa do Faustão, não, né? Tô brincando. É Sociedade Teosófica BB. Bakunin Blavatsky. Hã? Bakunin Blavatsky. Anarquista. Aham. Então você pode pensar tudo. Perfeito. Você pode pensar tudo. Você pensa o que você quiser. Claro. Mas eu quero fazer um registro de uma outra coisa. Eu quero mudar um pouquinho o enfoque desse registro. Realmente, se você me perguntar por que eu venho aqui, eu não sei. Mas eu venho. Eu me explico que aqui me mostra uma parte de filosofia, de economia, de história que eu não conhecia, particularmente do orientalismo. Né? E a religião da história é a religião da humanidade. A história da religião econômica, filosófica, mesmo religiosa, a história da humanidade. Essa é a explicação que eu me dou. Mas nesses 21 anos, eu já vi gente que vinha aqui com certeza absoluta, gente que vinha buscar sexo, intensidade de sexo, gente que vinha buscar poder, ganhar dinheiro, ficar forte, poder político, né? Já vi macumbeiro, já vi evangélico, e aqui cabe uma cunhazinha do evangélico, de ver como é que o imbecilinato ele cresce tanto quando você empurra uma cunha na cabeça do cara. Vide os movimentos pentecostes que estão acontecendo, está um absurdo, né? E inclusive votando numa cambada, que é a pior pancada que tem lá na Assembleia hoje, é a bancada da Bíblia, do Evangelho, mas isso é outro assunto. Então, por conta dessa historinha toda,
eu fico pensando por que as pessoas que vêm aqui vêm fazer, o que elas vêm buscar. E por que aqui dentro eu estou vendo 3 ou 4 ou 5 pessoas no máximo. Aliás, das 21 que eu comecei, eu acho só o Rogério e a Rosa, né? O Rogério nem era assim, já morreu. E é uma velha arada, alguns já morreram, outros já morreram, mas ainda estão respirando. E o que as pessoas vêm buscar aqui? Aí eu pulo disso aqui e vou para Brasília no dia 1º de maio, que você disse que vai fazer um trabalho de planejamento estratégico. É isto que vocês vão buscar lá? É como abordar, é como fazer? Porque, por outro lado, é uma sacanagem mesmo, uma judiação, você deixar de mostrar isso para o povão. Então, seria ideal se a gente conseguisse fazer uma coisa como os evangélicos fizeram e pegar as pessoas, não para emburrecê-las e nem crescer em quantidade, mas para não ficar essas 20 pessoas que vêm, que viram, que morrem e tal, porque depois esgota, né? Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Existe uma diferença. Complementar. Sim. Ele falou que a gente veio buscar. Eu, pessoalmente, como eu não sei nada, eu venho atrás de conhecimento, sabedoria. Eu acho aqui ou não. Mas você que sabe, você que vai dizer se acha ou não. Olha só. Existe uma diferença entre você abrir as portas e você querer converter pessoas, tá? A gente tem que fazer trabalho público, sim, para a sociedade não virar um clubinho fechado, porque o objetivo não é um grupinho de pessoas, o objetivo é a humanidade, ok? E toda vez que você faz trabalho público, que você usa a internet, que você usa televisão, né? Agora a loja aqui está com 2 anos que está irradiando pela internet, em qualquer lugar do mundo a pessoa que quiser vai estar assistindo aqui, né? Isso é o quê? Abrir porta, não é ir lá fora e pegar o cara e trazer ele para cá, entendeu? Lá em Brasília, por exemplo, nós temos mais de 10 mil palestras gravadas, tem 30 anos já quase que grava, não é, Edmar? Todo sábado as palestras são gravadas e elas são colocadas na televisão, nas TVs comunitárias, que sai no Rio, que sai em Brasília, que sai em Salvador. Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil porque o acesso à TV comunitária aqui é mais complicado, porque são milhões de pessoas, então o acesso é mais difícil. Mas a chamada TV Suprem, que não é da Sociedade Teosófica, mas é uma parceira da Sociedade Teosófica, ela transmite 24 horas pela internet. Dessa programação de 24 horas, pelo menos 12 horas são palestras teosóficas, entendeu? Então, uma coisa é você abrir as portas, que aí aquelas mentes que desejarem, elas vão se aproximar, elas vão vir por elas. Você não tem que converter ninguém a um padrão de pensamento, entendeu? Diferente de uma postura de igreja que promete mundos e fundos para o cara entrar e ficar, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer isso que você está falando e na medida das nossas capacidades a gente já está fazendo, mas com um espírito diferente, o espírito de abrir a porta para que quem quiser possa vir, mas não de que as pessoas têm que vir. A gente trabalha com quem vier, porque são esses que estão aqui para trabalhar e para aprender juntos, né? Toda tentativa de forçar que pessoas fiquem quando elas não querem ficar, ou que elas venham quando elas não querem vir, foge completamente ao nosso princípio de trabalho, né? Nosso princípio de trabalho é a liberdade. Vem a pessoa que se sente atraída. É lógico que se você faz um trabalho mais vivo, mais dinâmico e tal, é como diz lá o Krishnamurti, né? Onde tem o mel, as abelhas vão. Se o trabalho tá bem feito, atrai. E se o trabalho está monótono, aí reúne só para ler um negócio, o cara que lê mal pausadamente e tal, tira toda a vitalidade da coisa,
as pessoas acham cansativo, acham aborrecido e vão embora. Então, essa vitalidade depende de nós. Nós é que vamos fazer do espaço um espaço vivo, ou um espaço morto, ou um espaço mecânico, ou um espaço velho. Por que você está chamando de planejamento estratégico? Não, planejamento estratégico é só o nome. Mas a gente vai discutir lá as causas de ter poucos membros, a gente vai discutir o nível de atenção que a gente dá para as pessoas, a gente vai discutir questões administrativas como o valor da anuidade que o sujeito paga para ser membro, vai discutir um monte de coisas do dia a dia da Sociedade Teosófica. E também algumas coisas que têm a ver com o tema dessa palestra de hoje, de uma compreensão clara do que é a instituição, para que a gente possa fazer melhor, possa desempenhar melhor o trabalho. Por quê? Se a gente confunde teosofia com sociedade teosófica, com literatura teosófica, e faz disso uma coisa embolada, né? As pessoas veem a gente como uma religião, e a gente acaba virando uma religião, né? E a coisa não foi concebida para isso, né? Ou seja, nós estamos desvirtuando o propósito da instituição, né? Então esse encontro de 1º, 2 e 3 de maio, que vai ter lá em Brasília, é para discutir questões menores e questões maiores, né? Algumas questões práticas que demandam regulamentação, aí remete para o Conselho Nacional, que tem um poder decisório normativo. Isso vai ser mais um fórum de debates, entendeu? Mas que tem a ver, até por isso é que eu escolhi esse tema dessa palestra hoje, e já falei sobre esse tema lá em Brasília, em algum outro lugar, para suscitar esse debate, essas reflexões que vão ser objeto de discussão lá nesse encontro. Agora, planejamento estratégico é só o nome, assim, de pensar, dizer assim, quem somos, para onde queremos ir, qual a melhor maneira de cumprir a nossa missão, é mais ou menos isso. Pegando um gancho dele, eu percebo, não só no plano do entendimento, vamos dizer assim, espiritual, mas no âmbito da faculdade de História, é uma tremenda preguiça que o ser humano hoje tem de pensar, que é os aplomos. A partir do momento que você coloca a forma, para você adquirir conhecimento, você vai ter que ler, pensar, né? E pensar de novo. Então, muitas vezes, o que é oferecido aí fora, que eu percebo, posso estar enganado, alguém me corrige, é algo pronto. E quando não é pronto, ele lida com o que o ser humano tem de mais primitivo, o medo. Olha, se você não fizer isso, alguma coisa vai acontecer com você e com sua família. Então, por exemplo, isso daí para mim, é uma estratégia suja. Eu, infelizmente, não sei que são níveis de consciência do ser humano, isso a gente pode até discutir, mas isso acaba funcionando. E parece que aqui não tem esse objetivo, nem pode ter, eu acho errado. Eu acho que o ser humano tem que pensar, a partir do momento que ele faz qualquer coisa, um dogma, morre ali. Então, tudo que aparece de novo é repetido. Entendeu? Muitas vezes ele não sabe por que repete, mas simplesmente, voltar combatendo, simplesmente é assim. E o ser humano, ele fosse para limitar o pensamento dele, a gente não estaria no nível que está. É evidente que ele tem que melhorar mais. É o meu ponto de vista. Existem muitas religiões que exploram essa coisa do medo de uma maneira muito forte, entendeu? E aqui a gente não tem nada com isso. Aqui a gente quer um pouquinho da verdade se der, se for possível. Só isso. Acho que o medo é o que faz o camarada deixar a preguiça de lado. Talvez tenha razão. O medo faz muita gente deixar a preguiça de lado. Tira o cara despertar da eleição, talvez seja. Mas muitas vezes cai numa escravidão, né? O cara achar que ele está ali naquela igreja pagando para ela, que ele tem o lugar dele no céu garantido. Será que tem? Acho que se ele fizer muita maldade, talvez não, né? Depende. Quando ela vem mais
Uhum. E também é muito difícil a gente fazer alguma coisa, porque a gente tem que ter o vocabulário, tem que se estruturar, e a gente fica pensando, como que eu vou fazer? Vou me estruturar de que jeito? Pode ter aplicação, e aí? A gente fica meio perdido quando a gente não é mandado, né? Existe uma forma, um padrão, né? A gente tem que fazer o melhor dentro da nossa melhor capacidade. Ok, pessoal. Agradecer a presença do Marcos. E no segundo semestre tem mais uma, né? Você falou que você vem 2 vezes por ano. Sempre as ordens, você que manda. Já estão mandando. No segundo semestre, com Beleza. certeza, a gente vai combinar novamente. E, complementando o que foi falado aqui, que o importante em tudo que a gente faz na vida é jogar a semente. Se essa semente vai frutificar ou não vai frutificar, é trabalho de cada um. Jogar água, adubo, refletir sobre tudo. Então estamos aqui, o nosso trabalho é esse, é divulgar da melhor forma possível, usando a internet, como estamos fazendo agora, por exemplo, atingindo um universo maior de pessoas e deixar na mão de Deus se essas sementinhas, quando elas vão realmente germinar. Então, nosso trabalho é esse aqui, é jogar a semente e esquecer e deixar o resultado na mão de Deus. Então, esse é o trabalho da teologia. O Marcos falou, é a procura da verdade. E a procura da verdade, quando a gente vai a sério atrás dela, ela dá trabalho. A hora que você acha ela, ela escorrega, vai para o outro lado. A hora que você acha, ela escorrega, vai para o outro lado. Ela é dinâmica. Verdade viva, como você falou aqui, não é fácil de achar. Mas o dia que a gente se propõe a ir atrás dela, aí realmente a nossa consciência vai se abrindo e a gente vai percebendo algumas nuances a mais que vão aparecendo, e aí a gente foi mordido pela teologia, e depois que a gente é mordido por ela, é que nem vampiro, não tem mais jeito. Aí tu vai realmente correr atrás dela pro resto da vida. E é o que nós queremos fazer dentro das nossas possibilidades, esse é o nosso trabalho, e vamos fazê-lo por mais 100 anos, pelo menos, né? Já foram 140, então quem sabe a gente faz ainda, não eu como Osmir, mas eu como alma, como espírito, vamos tentar fazer isso aqui, que frutifique e realmente dê quanto mais sementes frutificarem, melhor vai ser o mundo. Então isso aqui, o mundo está materializado demais. Então essa mensagem que a teologia passa, quanto mais ela for disseminada, melhor a gente vai criando esse pequeno mundo em volta da gente e isso é melhor. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço.